Salve, salve rapaziada, vídeo novo se iniciando no canal Pig na área, beleza? Hoje não é react de música, é um vídeo lá do canal do Sociedade Z, beleza? Luta do Jack Rama versus o Sukune, confronto lendário. Videozinho é grande, então vambora sem mais delongas aí, beleza? Editor Gustavo Arantes, Sociedade Z aí, rapaziada. Instagram, eu acho que o rapaz que vai narrar é o Getter, segue lá o mano, beleza? E é isso aí, velho. Curte aí o vídeo, se inscreve no canal dos mano e vambora ver como foi essa luta insana, velho. Primeiro vídeo desse canal, eu vou ver, nunca não sei a pegada. Após o Kun enfrentar Yujiro Rama, ele estava desolado. Ele se perguntava como um homem como aquele poderia existir. O que Tokugawa havia falado para ele antes da luta, que o ogro era o ser mais forte da Terra entre todas as vidas existentes, e Yujiro poderia acabar com qualquer... Como não é música, não é vídeo de música, eu vou deixar, não vou deixar no máximo o som, tá, rapaziada? Então acho que pode dar uma estourada legal. Vambora. Qualquer primeiro-ministro ou presidente de nações, com a sua segurança e tudo, era realmente verdade. Depois desse choque de realidade, o tempo se passou. E um certo dia, Jack Rama foi até a mansão de Tokugawa. As pessoas olhavam aquele homem da altura do portão e ficavam abismadas. Caraca. Isso era um humano? E enquanto aguardava ser atendido, um flashback nos era mostrado. No aeroporto internacional de Taiwan, as pessoas aguardavam em uma fila, até que o sensor de metal apitava. Era Jack Rama, que passava pelo sensor. Seu tamanho era inapropriado para aquele lugar. Cara, olha Ele isso. precisava se abaixar para passar. Ao ficar reto, sua cabeça tocava ao teto. Os funcionários passavam um detector de metal pelo seu corpo e ao chegar no maxilar, o sensor apitava e nessa hora Jack mostrava seu novo upgrade, seus novos dentes. O flashback acabava e ele era liberado para entrar na mansão de Tokugawa. Lá o anfitrião perguntava: como diabos você ficou tão grande? Jack sorria e Essa é a primeira vez que eles veem o dente novo dele, desse titânio. falava: talvez seja o sangue Rama. Tokugawa o convidava para se sentar e ele perguntava: qual é a sua altura? Jack respondia 2,43 metros. Tokugawa olhava para o seu corpo e falava que a largura dos seus braços, a espessura do seu pescoço, Jack estava muito maior e mais forte do que antes. E Tokugawa continuava: no passado você foi derrotado pelo seu irmão mais novo, o Baki. Você foi derrotado posteriormente pelo Motobi. O que você pensa sobre essas derrotas hoje em dia? Jack respondia que isso já estava no seu passado, porém aquelas coisas realmente aconteceram. Tokugawa observava aquela postura e era bem diferente do Jack do passado, onde ele era muito mais agressivo. O anfitrião tomava sua bebida e falava que Jack não evoluiu apenas fisicamente, ele evoluiu no seu interior. E ele continuava: Jack, o seu rosto tá diferente. O filho mais velho do ogro respondia que ele fez algumas melhorias no seu masseter, o músculo responsável pela mastigação e responsável pela elevação da mandíbula. Agora, Jack conseguia morder com muito mais força. Tokugawa perguntava: e esses seus dentes são de prata? Jack respondia que não, era titânio. Já que Motobi quebrou todos os dentes de sua boca, ele mandou que substituíssem por titânio. E desde lá, morder se tornou sua busca marcial, o caminho que ele deveria seguir. Ele dizia: me tornei devoto a esse estilo, viajei por todo o mundo e em Taiwan eu completei essa minha técnica. Esse estilo é o Goldou, o caminho da mordida. Tokugawa começava a rir e Jack o interrompia dizendo: inclusive agora eu estou a fim de dar uma mordida no sumô. Tokugawa ignorava e falava: um homem adulto aperfeiçoando a arte de morder, uma técnica covarde de mulheres e crianças. Por que alguém como você iria se aperfeiçoar nesse estilo? Jack dizia que ele estava longe da perfeição, porém o que ele dizia era verdade. Até os mais fracos usavam tal técnica como refúgio. Se um lutador treinado enfrentasse um garotinho e fosse golpeado por 5 minutos sem parar, esses ataques poderiam até doer um pouquinho, porém o lutador iria aguentar. Mas ele perguntava: e se o garoto mordesse? Por 5 minutos, o lutador se sentiria no inferno.
Se a criança mordesse sua veia carótida, ele poderia até morrer. Entende isso, Tokugawa? Morder é uma arma da humanidade. Tokugawa falava, caralho, certo, ele usou então mordida que tal como você me mostrar o outros Goldou olhos, tá agora? ligado? Muito Jack foda. pegava uma moeda e jogava na sua boca. Ele começava a mastigar e cuspia a moeda num copo, totalmente amassada em diversos pontos. O anfitrião se espantava e dizia que nem mesmo um leão faria algo como aquilo. Ele olhava para o seu chefe de segurança e falava, vai pegar o Noro. Eles iam para o salão do dojo e lá eles traziam um monstro. Não era um urso, nem um leão. Tokugawa dizia, esse é apenas o meu cão de guarda. Ele é um mastim tibetano. Dizem que essa raça é capaz de matar um cachorro, velho. Jack falava, eu vejo claramente suas veias e vasos sanguíneos. Ele iria sangrar muito, não importa onde eu morder. O Goldou vê humanos e animais como iguais, um aglomerado de pontos vitais. Ele se sentava de frente com o cão e pedia para eles tirarem a coleira. Ambos se encaravam e Noro mordia, mas rapidamente Jack estava nas suas costas o estrangulando. Ele falava, Tokugawa, as artérias dele estão aqui na minha frente. Devo morder? Tokugawa dizia que não precisava e o cão caía assustado. Um tempo se passava e eles saíam para jantar. Lá Jack pedia a espinha de um animal e começava a comer aquele osso com a maior facilidade. Tokugawa olhava aquilo e falava, os dentes de um leão não podem fazer isso. Seus dentes não têm força para tal coisa. Caraca, teve toda uma apresentação para nova técnica dele, foda. A cena cortava para o dia seguinte. Durante a manhã, Tokugawa acordava e alimentava suas carpas. O anfitrião olhava para suas árvores e via alguém pendurado. Ele corria desesperado e era Jack. Tokugawa achava que ele havia se enforcado, ele gritava. Porém, Jack apenas se sustentava com seus dentes. Ele descia e se desculpava, caso ele tivesse o assustado. Caraca, ele acabou caindo no sono. Ele não havia conseguido se acostumar com o colchão daquela casa e decidiu dormir daquele jeito mesmo, pendurado na árvore. Um tempo se passava e Jack treinava sua mordida com muito peso. Tokugawa contava. Tá, isso aqui já tá bom demais, que tipo, toda a apresentação antes da... Eu acho que essa é, pelo que eu tô vendo, essa é a primeira luta dele depois que ele pega os dentes de titânio. Tá mostrando, literalmente... Ele tá farmando uma hora mostrando o dente dele, né, o novo dele, né, mano? Os bagulho que ele tá conseguindo fazer com esses dentes aí. Era certo que ele tinha que dar uma surra no Sukune, né, mano? 1, 2, 3... Tem 400 quilos ou mais nisso aí? Jack abria a boca com o peso e fechava com tudo. E assim ele repetia sem parar. Esse treinamento visava aumentar a força da mordida. O tempo se passava e Jack não parava de fazer aqueles movimentos. Até que ele começava a salivar. Provavelmente ele estava com fome. E a próxima cena nos era mostrada. A hora do almoço. Lá sua refeição era espinhas e cocos. Ele terminava de se alimentar e pegava seus anabolizantes e suplementos e os jogavam para dentro. Ele pegava uma seringa, puxava a ampola e aplicava no seu pescoço. Tokugawa olhava aquilo e falava, então você toma esses medicamentos ainda. Jack dizia que se ele procurava um atleta saudável, esse cara não é ele. Ele tomaria seus comprimidos e injetaria o quanto fosse necessário para ficar mais forte. Ele dizia, quem sabe disso e não usa, são pessoas meio burras. Não são pessoas que são sérias o suficientes com o que querem. São negligentes e patéticos. Mesmo que isso acabe com a sua saúde, ou que você encontre a morte. Se isso pode te deixar mais forte, então é isso que você deve fazer. Debater se isso é justo ou legítimo só importa para quem vê tal coisa como um esporte. Nesse momento, a casa de Tokugawa começava a tremer. Jack olhava aquilo e perguntava, o que é isso? O anfitrião sorria e falava, esse é o Sukune. Jack saía para fora da mansão e lá fora, o guardião do sumo antigo treinava seu Shiko. Os pássaros pousavam no seu pé. O tempo se passava e o pisão chegava. Tudo tremia com aquele pisão. Do solo, os espíritos saíam debaixo da terra.
até que Jack saía andando e ia até Sukune. E o guardião do sumô dizia: "Uou, você é maior do que o Yokozuna. Inclusive, eu fui informado que você estava procurando uma luta contra o sumô." Jack respondia que sim. Inclusive ele estava pronto a qualquer momento, bastava seu oponente falar o dia. Friamente, Sukune falava que aquilo não era uma partida de beisebol ou futebol. Ele dizia: "Nós somos lutadores, se formos atacados, já começamos." Caralho, moleque, olha o shape do Sukune também. Que porra é essa? Ele não é gordo, tá ligado? Lutador de sumô, que é aquele gordão. Ele é, mano, shapeado. Que porra é essa, mano? Jack sorria e falava: "Realmente, se for só sobre te bater, você está correto. Mas eu gostaria de algo mais, eu gostaria de algo com uma audiência." Sukune começava a rir e falava: "Então você quer pessoas te vendo? Estou desapontado, escutei que você era um drogado, um homem Que sem isso? escrúpulos, desagradável e Olha, sem um mano. pingo de sensibilidade. E agora você tá me dizendo que não quer lutar se uma torcida não estiver te assistindo? Para alguém com um corpo tão grande, a sua mente é pequena e patética." Ao falar isso, Jack Farpando, mano. golpeava, Sukune absorvia com a testa, da mesma forma que ele fez com o Oliva, que quebrou seu punho. Porém, galera, nessa hora, o punho de Jack não quebrava, e Sukune respondia com O Oliver foi dar um soco no Sukune na testa e quebrou a mão. Ah, não sabia dessa, caralho, farmou aura. contragolpe. Jack ia para trás com seu pescoço e o guardião do sumô começava a suar frio. Ele olhava para sua mão e o seu dedo mindinho já não estava mais lá. Caralho. Ele estava na boca de Jack Rama. Ele sorria e mostrava que ali não tinha brincadeira nenhuma. Mano. Ele abria sua boca e começava a mastigar de um lado para o outro enquanto sentia aquele sabor. Ele falava: "Incrível. Seu dedo mindinho é do tamanho de um dedão de uma pessoa. Com toda certeza você deve ter uma força de aperto colossal." Ele voltava a mastigar e o som do osso quebrado ecoava. Ele falava: "A textura de seus ossos é diferente e sinto mordendo materiais de construção." Nessa hora, Tokugawa começava a xingar, irritado com o que tinha acontecido ali. Ele dizia: "O dedo mindinho de um Rikishi é a sua vida. O que você fez está errado." Até que Jack engolia aquele dedo e falava: "Pouco me importo se é a sua vida ou a sua alma. Isso aí não é problema Ele virou meu. canibal A partir também? do momento que colocarem Ele a come mão os em bagulho mim, que ele eu morde? vou Eu achei que ele morder. só mordia. Esse é o instinto do Goldou. Se não quer ser mordido, fique longe de mim." Sukune olhava aquela situação bem friamente Jack virou um e Tokugawa animal, mano. alertava que eles não lutariam ali. Jack dizia que eram os lutadores quem decidiam onde a luta iria acontecer. Ele perguntava: "Nome no Sukune, o que você acha?" Enquanto sangrava, Sukune dizia bem calmamente que com dois homens se enfrentando debaixo do mesmo teto, era natural que acidentes acontecessem. Caralho. Ele continuava: "Eu não me importo de lutar com essa pequena desvantagem." E Jack já falava: "Então está decidido." Um tempo se passava e a cena cortava para a arena subterrânea. Lá estava tudo pronto. Ambos os lutadores já estavam em pé naquele solo sagrado para o mundo das lutas. A plateia vibrava como de costume. Cara, mas a mobilização é insana, né? Tipo, demorou um pouquinho pra luta estar pronta ali? Ou foi só isso mesmo? Já voltava ali, deu um timezinho, meio que, passaram-se não sei quantas horas. Ali aconteceria um confronto lendário. O Super Rikishi, nome no Sukune, contra o Foi Cyborg no da mesmo dia, mordida luta? Jack Hammer. Ambos os lutadores olhavam aquele ambiente. Ambos paravam na frente um do outro e suas medidas Caralho, nos moleque, era 2 mostrado. metros e Jack 40. com 2 metros e 43, The big boy. pesando 201 quilos. Sukune com 2 metros e 10, pesando 250 quilos. Que O porra, narrador filho. instigava a plateia, falando que Jack era tão grande que era algo injusto. Soava como uma trapaça. Sua principal Caralho, arma era a sua mordida, um estilo hediondo. Enquanto escutavam aquele alvoroço, Sukune dizia que a história do sumô era uma verdadeira história de homens grandes.
Porém, em toda a história da modalidade, nunca houve qualquer menção de um Rikishi tão grande como você. Ele dizia: saiba que minhas expectativas são bem grandes sobre você, Jack Rama. Na plateia nos era mostrado Dope Gol Chibukawa observando aquela situação, enquanto Jack falava. Nome no... Ah, eu tinha uma dúvida. Esse velho aqui, ele é um lutador também? Eu achei que ele meio que era também um carinha que organiza a luta. Ele luta, esse velho, né, de óculos. Observando aquela situação, enquanto Jack falava. Ou ele é o velhinho mesmo que faz as lutas, ele só tá de óculos aqui. Não é, né? Nome no Sukune II. Dizem por aí que não existe um fenômeno como você há 2000 anos. Então eu te digo, tenho a expectativa que você dará uma textura de nível mundial bem na minha boca. O juiz pedia para os lutadores irem para os seus cantos e ao se virar, Sukune alertava: talvez, senhor Jack, mas você terá que me morder para descobrir isso. Jack sorria e cada um ia para o seu canto. Olhando para os céus, Sukune pensava: é apenas uma mordida e nada mais. Algo de mulheres e crianças. Porém, para esse cara, morder é sua técnica principal. Ele precisou de uma fração de segundo para me morder quando eu o golpeei. Filho, por trás da sua mordida existe um arsenal técnico gigantesco. Sukune compreendia que Jack não era brincadeira. Afinal, ele já foi finalista daquele solo sagrado para lutadores. Sukune pensava: você é forte e... Cara, é mesmo, você for lutar contra o Jack e pensar que ele só se resume ao Goldou? Porque, tipo, na luta contra o Hanayama lá, ele usa várias artes marcial pica, né? Foda também, tá? Ele não é só mordida. Incrivelmente forte. O tambor suava e Sukune se posicionava. Na arquibancada, dois homens chegavam. Era Baki e Katsumi. O campeão alertava que Jack era feroz. Não era brincadeira lutar com ele. Então ele queria ver como o sumo antigo de Sukune lidaria com aquilo. Katsumi falava: é verdade. Porém, a gente vai ver também como funciona esse Goldou. Na arena, Jack chegava perto, fazia a pose na frente de seu oponente e esticava seu punho. O narrador dizia que aquele gesto era muito relaxado, não podia ser chamado de ataque. Porém, Sukune não levava aquilo na brincadeira. Ele respondia com força total e disparava. Ele passava para trás do seu oponente que mordia. A arena subterrânea começava a ser banhada de sangue e nos era mostrado o que aconteceu. O trapézio esquerdo de Sukune havia sido arrancado. Jack se virava e cuspia o pedaço. Caralho, foi muito rápido. Eu tava impressionado que, tipo, caralho, só do Sukune se mover, tá saindo os pedaços de chão ali. Mano, o cara já arrancou. Enquanto Sukune não tinha reação. Todos ali entendiam que ao chegar perto daquele homem, o guardião do sumo antigo seria mordido. Jack fazia a guarda e Sukune olhava a sério. A postura do filho do ogro não era algo humano. Lembrava uma fera selvagem, pronta para estraçalhar com a sua mandíbula extremamente poderosa. O Piccolo também fica no assim, instante, né? Sukune ficava sério e se preparava. Chão, lá, Jack foda, investia, mas era recebido com um chute em cheio na sua mandíbula. Mas ao chutar, Sukune estava estranho. Sangue escorria do seu pé. E nos era mostrado, ao chutar, ele havia sido mordido. Realmente não dava para encostar naquele homem sem levar uma mordida? Como lutar contra isso? Enquanto Jack sorria, o narrador falava que ele era como um demônio. Lembrava Jack o Estripador. Nessa hora, Jack ficava em pé e cuspia. E um flashback nos era mostrado, o momento do chute. E ao chegar perto de seu rosto, Jack o recebeu com seus dentes de titânio. A cena voltava e novamente mostrava Jack cuspindo sangue e sorrindo. Aquele era o Goldou. A arte de morder era assustadora. Sukune olhava a sério e fazia a pose do guardião budista Kongou Rikishi. E o narrador começava a explicar. Nos tempos antigos, o leste do Japão, o nome Kongou era a palavra para se referir a diamante. Caramba, então eles apelidaram seu Rikishi mais poderoso de Kongou Rikishi.
a postura do sumo antigo, a postura do mais forte de todos. Tokugawa olhava aquilo e se lembrava, era a mesma posição que Oliver Biscuit havia usado contra o próprio Sukune. Ao se lembrar do momento que Sukune e Oliver se colidiram, a cena cortava para Sukune avançando. Vai, A sua Sukune, faz uma graça, véio, era extremamente baixa, quase grudada no solo. Jack abria sua boca, mas era respondido com um cruzado de direita. A arena se espantava com aquela potência, mas Baki e Katsumi apenas observavam calmamente. E o narrador falava, Sukune o pegou e seu punho de diamante saiu ileso. Porém, galera, sem dar tempo, o guardião do sumô atacava. A mandíbula era o alvo novamente. Jack recuava, porém não caía. Sukune olhava aquilo apreensivo e já atacava novamente, sem dar tempo dele se recuperar. Porra, tipo, até esse mestre do sumô de... Nossa, o mestre do sumô. O cara tem que fazer o quê, caralho? Usa o golpe de sumô aí pra nós, mano. Mas eu tô vendo ele lutar normal. Cadê os agarrão? Foda que eu acho que já deve ter rolado esse pensamento aí, sei lá. Se ele agarrar o Jack, ele tá fudido, mano. Se ele agarrar o Jack, ele tá fudido. Vai tomar muita mordida. Só que, porra, cadê os golpes de sumô, mano? Pra nós. Ao se colidirem, um agarrava e o outro mordia. Se um era conhecido por apertar carvão e transformá-lo em diamante com o seu aperto de 100 toneladas, o outro estava chocando o mundo com a sua arte. Ah, e falar nisso, quem tem um aperto mais forte? O Hanayama ou o Sukune? Fala aí pra nós. De morder. O que iria acontecer ali? Costelas seguradas contra trapézio direito preparado para ser mordido. As presas de Jack conseguiriam atravessar os músculos de Sukune ou as costelas de Jack seriam trucidadas pelo guardião do sumô. Nessa hora, Sukune forçava as costelas e tentava arremessar. Mas no mesmo instante, Jack mordia e algo estranho acontecia. Ele não caía no chão, ele não era jogado. Ele ficava preso, parado ali. E Baki falava, Sukune foi pego. Entre a plateia, Doppo dizia que Sukune não conseguiria jogá-lo depois disso. E o narrador começava a explicar sobre os músculos do trapézio. O primeiro músculo ativado ao levantar um peso é o próprio trapézio. O que aconteceu ali foi que quando Sukune tentou lançá-lo, Jack respondeu com uma mordida no trapézio. No combate, Sukune o soltava e empurrava. Nos era mostrado seus dois trapézios destruídos. Sukune era conhecido por ser um lutador extremamente traumático em seus combates. Ele usava o esqueleto humano como Mawashi. Com seu aperto colossal, ele fazia estrago nos ossos de seus oponentes. E ali e agora, ele experimentava algo assustador. Ele soava frio e via Jack cuspindo seu trapézio. Doppo alertava, não tem como jogar um homem sem seus trapézios. Se você for mordido nesse lugar, já acabou. Na arena, Jack fazia guarda, era como uma fera. O narrador perguntava, esse homem voltou a ser um quadrúpede? Será que Jack abandonou o combate marcial da era moderna para o combate da era primitiva, assim como o Piccolo? Num instante ele disparava numa velocidade colossal. Na mesma hora, sem que Sukune tivesse reação, ele era acertado em cheio com um chute. A postura de Jack era baixa, com o joelho no chão, porém o seu chute era alto. Ou seja, Jack não havia abandonado nada. Aquilo ali era arte marcial, era uma mistura de dois estilos. Ele se preparava e uma sequência de jabs eram disparadas. Em seguida, um chute alto chegava, a mandíbula era o alvo, Sukune caía no chão e o narrador falava, nós havíamos esquecido. Desde o começo, Jack foi um striker, e pra quem não sabe, galera, striker é um lutador com preferência de lutar em pé, com socos e chutes. E o narrador continuava, realmente está certo, a base de Jack é como um striker. A plateia se espantava com a facilidade que ele havia derrubado um Rikishi. Katsumi dizia estar impressionado. Os golpes em pé de Jack não estavam nem um pouco enferrujados. Baki concordava e a cena mostrava Motobi falando que aqueles ataques
acabariam com o Sukune antes mesmo dele ser mordido novamente. A cena agora mostrava Doppo, que perguntava para Chibukawa sobre o que ele achava daquilo. O sumô antigo iria cair assim? Chibukawa sorria e a cena cortava para Gaia, perguntando se Motobi achava realmente que a luta tinha acabado. Em sincronia, cada um de um lado da arena, Motobi e Chibukawa falavam que a luta só estava começando. Na arena, depois de se arrastar por um tempo, Sukune conseguia se levantar. Mas ao parar em pé, Caraca, mas Jack o o Sukune já tá recebia detonado, com um chute alto, ele era acertado. Porém, Sukune não havia sido afetado por aquele golpe. Ele mal saía do lugar. O pé de Jack fumaciava. Na arquibancada, Baki alertava Que isso, cara? que golpes Ativou únicos não iriam funcionar no Sukune. Jack precisava usar suas sequências. Na arena, Sukune pensava: essa não é a primeira vez que eu enfrento um oponente gigante. Pica também, né? Em Izumo, nas profundezas do meu templo, eu enfrentei um oponente gigante. Ele media cerca de 2 metros, pesava quase 250 quilos. Não teve um dia que eu não lutei contra ele. 250 quilos me forçava em todas as direções, de cima para baixo, da esquerda para a direita, diagonalmente da esquerda para a direita novamente. Eu era girado completamente enquanto era forçado por esse peso. Ele era alguém enorme e poderoso. Ele atropelava qualquer imagem de força que qualquer um já ouviu falar. Ele era perfeito e poderoso. Porém, eu baixei a minha guarda. Monstros como esse na minha frente realmente existem. Eu deveria ter imaginado um oponente me forçando com 2.500 quilos. Que? E aqui, galera, eu quero fazer um pequeno adendo, que é muito importante para eu esclarecer. Se vocês procurarem por Bakidou 2018, capítulo 118, vocês vão ver que 99% das traduções em inglês estão falando que o Sukune visualizava meia tonelada que o pressionava em todas as direções. Só que em outros países está falando que é 250 quilos em todas as direções. A segunda confusão de tradução que está rolando nesse capítulo é que quando ele falava que deveria ter imaginado o seu oponente que ele enfrentava, ele dizia que deveria ter imaginado ele o mordendo com 2.500 quilos, ou simplesmente imaginado esse peso. Só que em outros sites em inglês, as traduções em sua grande maioria tá falando que o Sukune deveria ter enfrentado o Jack preparado para lidar com meia tonelada desde o início do combate. Aqui acontece uma grande diferença de sentido. Cada tradução muda completamente o significado da coisa. Então, se vocês procurarem um mangá em inglês por aí, ou procurarem produtores de conteúdo norte-americanos falando isso, é essa confusão que está acontecendo nas traduções desse capítulo. Desculpa por ter parado o vídeo assim, só que é uma confusão que está acontecendo bastante e é importante alertar sobre isso desde já. Voltando pro combate, galera. Ambos trocavam um golpe. Querendo ou não, com essa confusão aí, só mostra que o Jack tá num nível foda pra caralho. Pra forçar o cara a ter que se preparar pra isso aí, pra peitar ele, tá ligado? Ou é não sei quantos quilos na mordida, ou um bagulho de lançar pra um lado pro outro ali de não sei quantos quilos, tá louco? O bagulho é insano, mano. Que o clímax se aproximava, a trocação de golpes continuava, porém de pouco a pouco, a cada golpe Jack mordia em um lugar, de pouco a pouco, um atrás do outro, enquanto aquela troca de golpes continuava, Sukune pensava: quanto mais se atacamos, mais ele me dilacera. A cada golpe ele me corta. Jack, bundinha a cada virada defesa ali, bem executada, ele me corta novamente, recebendo meus golpes com as suas mordidas. Seus golpes formam uma mistura perfeita. Mas ele não fez nada com o dente socos do Jack. e chutes, ele me morde. Esta é uma arte marcial de verdade. Uma arte marcial que incorpora animais selvagens. Nossa. Ele pegou uma técnica desumana e usou contra mim. Tenho certeza que nunca antes na história alguém usou mordidas dessa forma. Sukune e Jack se afastavam um do outro em guarda. O guardião do sumô sangrava demais enquanto pensava: você é um cara legal, Jack Rama. Você merece todos os elogios na qual eu possa te fazer. Ele atacava em sua mente e continuava devagar. Vai em frente. Você pode morder meu coração se você quiser, mas eu não vou deixar você ganhar.
Jack olhava ele chegar perto e via por dentro do corpo de Sukune as ramificações das suas veias. A colisão entre os dois acontecia. O impacto ecoava pela arena. E lá estava Jack Rama mordendo enquanto Sukune o recebia de braços abertos. Ué? O sangue jorrava. Sukune agarrava Jack pelos ossos da pelve e falava: então você quer minha artéria carótida? O guardião do sumô saltava no ar e terminava de falar: se você quer ela, então toma. Ele gritava: Washoi, e enfiava Jack Rama de cara no solo. O narrador perguntava se a luta tinha acabado. A força que Jack foi jogado era colossal. Damn. O seu crânio estava enfiado no solo. Porém, nessa hora, a artéria de Sukune começava a jorrar sangue. O corpo enfiado no solo com uma estaca de Jack tombava. Tokugawa via aquilo e erguia sua mão. E antes dele finalizar a frase que a partida havia acabado, Sukune caía de joelhos no chão, sangrando demais. A plateia se espantava ao ver aquela situação e o narrador falava: e agora? Sukune também caiu. De repente, no chão, Jack começava a sorrir. De pouco a pouco, Sukune começava a ceder. Todos olhavam aquilo e percebiam que após perder tanto sangue, o corpo do guardião do sumô já estava prestes a ceder. Nessa hora, Jack falava bem calmamente: no final de uma luta, a pessoa que olha de cima é o verdadeiro campeão. Todos percebiam ali que Jack estava acordado e ele continuava. Pelo menos essas seriam as palavras do meu pai, Yujiro Hama. Sukune ouvia aquilo e o sangue continuava a jorrar. Nossa, mano. E bem calmamente Jack continuava: Sukune me olhando para baixo e Jack olhando você para cima. Sukune começava a respirar de forma ofegante e desabava no chão. Jack colocava a mão na cabeça de seu oponente e falava: esse é o nosso tipo de vínculo. Tokugawa erguia sua mão e gritava: a partida acabou. A arena enlouquecia. A equipe médica chegava até Sukune e Jack apenas esperava deitado. O narrador falava que o que aconteceu ali foi um combate mítico entre dois verdadeiros monstros. Quem ficou em pé no final foi o guerreiro que busca a força acima de tudo. Aquele que jogou fora o seu amanhã. De costas no solo, Jack impulsionava para cima. Ele parava em pé e o narrador continuava enquanto Jack comemorava. O vencedor é o ciborgue da mordida Jack Rama. A plateia vibrava. Baki dizia para Katsumi que aquilo foi incrível. E ainda na arena, galera, Jack olhava seu oponente saindo de maca e pensava: caralho, Sukune, você é forte. Se você não tivesse se machucado tanto com aquele golpe me agarrando pela pelvis, você teria me vencido. E essa foi a luta de Jack contra o Sukune, uma luta que eu estava bem ansioso para fazer para vocês. Muita gente tem falado que o Jack tá lembrando seu avô, Yuichiro Hama, e realmente ele tá lembrando um pouco mesmo. Porém, galera, eu tenho percebido que o Jack já tá se inspirando totalmente no estilo do Piccolo, aquele estilo de luta focado em ser selvagem, em arrancar pedaços, morder, e ele tá combinando isso com artes marciais. Então esperem um Jack cada vez mais forte. Ele já avisou lá pro Tokugawa que ele tá longe da perfeição. Então, tomara que o Itagaki valorize esse personagem, dê pra ele uma Demon Back e ele consiga cobrar o Yujiro Hama de alguma forma, assim como o Baki fez. Enfim, galera, comentem aí o que vocês esperam para as próximas sagas de Baki. Como assim Baki fez? O Baki cobrou o Yujiro como? Você tá louco, filho? O Yujiro é o pica, pô. Eu conto com seu like para ajudar o canal, se inscrevam aí, segue a gente no Insta, Twitter, e é isso aí. Um abraço, galera, fiquem com Deus e tamo junto. Caramba, rapaziada. Antes de tudo, segue lá o mano, ó, tá o Insta dele aqui, ó. Insta do canal, do Getters, do editor também, o Gustavo. E Twitterzinho também, TikTok. Mano, caralho, que bagulho insano foi esse aqui, velho. Tipo assim, eu não esperava que essa seria, que não sabia, né, quer dizer que essa era a primeira luta do Jack depois que ele botou os dentão lá foda, tá ligado? Depois que ele botou esse dentão foda aí, ele ficou muito pica.
Já começa a luta arrancando um dedo, mano, do Sukune. Não começa a luta, ele arranca o dedo antes. E pra mim ali o Sukune foi top também, que ele falou, mano, não ligo de lutar sem com essa desvantagenzinha aqui. Fui pra luta. Fiquei puto no meio da luta aqui, não tava vendo golpe de sumô. Sukune tava só tomando mordida, tentando dar soco e chute, não tava vendo os golpes de sumô. Só que depois que ele começou a agarrar o Jack, tava ficando pior, tá ligado? O Jack tava arrancando os pedaços dele. E o Jack falou, se ele não tivesse tomado aquela última mordida ali, ele teria vencido a luta. Tipo assim, óbvio que o Jack é um personagem mais forte, no geral, no overall ali, tudo. Mas, mano, não faz o meu estilo de bagulho de ver na luta assim, tipo. Ele ganha mais pelos caras começarem a sangrar do que pela força de combate, sei lá. O Sukune ali deu um bagulho doido ali que cepou a cabeça dele no chão ali, mano. Foi insano um golpe de arte marcial ali, sei lá, do sumo dele. O Jack. Pior que o Jack, eu não posso falar isso, né, mano? Que eu não gosto do Jack. Porque, tipo, eu acho o Motobi foda. E o Motobi só usa bagulho sujo na batalha, mas o Motobi assume isso, né? Ele fala que é um sobrevivente, foda-se. Mas eu não sei agora, tipo, na luta contra o Hanayama, todo mundo sabe que eu achei o Hanayama foda, mas também, pelo que falaram, ele perdeu também, sangrando pra caralho. Eu acho que o Jack vai ser literalmente, ele tá procurando um modo mais eficiente pra ele ganhar do Yujiro. Eu acho que é isso que ele tá buscando, rapaziada. Me falem isso, é isso mesmo que ele tá buscando. E ele achou isso com o Goldou, né? Logo no começo ali que eu vi que o cara fala que ele ficou numa posição meio no chão assim, lembra muito o Piccolo e tava igualzinho o Piccolo, cara. Muito foda. Fora isso, mano, eu quero que vocês recomendem. Vocês vão botar nos comentários aí. Se vocês querem que eu continue trazendo vídeos sobre lutas assim, desse canal aí. Vamos fazer, eu acho que talvez todo domingo aí eu lance um vídeo desses, tá ligado? Reagindo a um vídeo desses aí que são grandes, beleza? E aí vocês, o comentário com mais curtida aí a gente reage, beleza? Esse aí foi o React. Valeu pelo apoio de todos vocês. Vou deixar o link das outras plataformas aí, as playlists também do canal lá. Nos comentários vocês coloquem o próximo vídeo que vocês querem da Sociedade Z aí, que é das lutas, tá ligado? De bike aí que vocês vão. Eu achei que vocês vão escolher mais as de bike, né? Que a gente tá acompanhando o bike. E é isso aí então, beleza? Vídeo com mais curtidas sai no próximo domingo. E é isso aí, valeu, tamo junto, um abraço.